Boa noite a todos. Como sempre, no início de nossas palestras, convidamos a todos a iniciarmos com uma oração. Assim como todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades, devemos sempre levar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, rogando a proteção e o amparo. Mestre querido, rogamos nesse momento do início de nossos trabalhos, que ampare a todos aqui os trabalhadores, que possa também, Mestre, levar o seu amor, o seu carinho a todas as pessoas que nesse momento assistem às nossas palestras. Que possa, Mestre, adentrar os lares dos brasileiros, levando esperança, confiança, fé, resignação e muita paciência para com todas as situações que estamos enfrentando. Mestre, nos dê força, nos dê coragem e que possamos aproveitar ao máximo das oportunidades que nos surjam. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nossa palestra de hoje é do capítulo 6, chamado O Cristo Consolador. No momento em que vivemos em nosso país, o momento em que o planeta vive, nada mais necessário do que consolações para que possamos superar a situação que vivemos. Deixa eu iniciar essa palestra com a leitura de um trecho do Evangelho do Novo Testamento. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. A quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa passagem está em João, no capítulo 14, do versículo 15 a 17 e no versículo 26. A promessa de nosso Mestre Jesus, feita à época em que ele esteve no planeta Terra, ela veio a ser cumprida muito tempo depois, em meados do século XIX. Nessa época, na segunda metade do século XIX, a Europa ela se divertia com eventos que estavam ocorrendo por todos os salões da Europa, chamadas mesas girantes. As pessoas faziam perguntas, as mesas se movimentavam, faziam sons, conseguia até mesmo responder algumas perguntas um pouquinho mais complexas através de um cesto com palavras, onde que o cesto se movimentava e levava à formação de palavras de letra após letra. Allan Kardec, que não era o seu nome na época, o professor Rivail, um homem respeitado, um homem de ciência, um pedagogo, um seguidor de Pestalozzi, se recusava a ver esses eventos ou a estudá-lo, até que um amigo o convenceu a levar e o levou até um desses eventos que ocorria com frequência na França, em Paris. Allan Kardec, no momento em que se deparou com aquele fenômeno, começou a estudá-lo, começou a analisá-lo através de uma metodologia científica. E com esta análise que Allan Kardec realizou através do fenômeno, ele percebeu de que o que ocorria ali não era um truque, não era o uso de magnetismo, não era nenhuma outra forma de que, senão, algo desconhecido. Algo inteligente estava ali trazendo aquelas comunicações. Se o efeito era inteligente, a causa tinha que ser inteligente. Em investigações futuras de Allan Kardec,
ele descobriu que ali, aquelas manifestações, através das mesas girantes, eram nada mais, nada menos do que os espíritos que caminhavam conosco no passado, estavam ali se comunicando e chamando a atenção de Allan Kardec para um estudo que ele deveria desenvolver. E assim ele começou o estudo, recebendo mensagens, recebendo informações através de vários médiuns espalhados pelo mundo. E na mensagem do dia 30 de 4 de 1986, Allan Kardec recebeu a primeira mensagem do Espírito de Verdade. Esse Espírito de Verdade, dizia Allan Kardec, que ele daria vida a uma nova doutrina, que viria dar luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro através dessa doutrina. Allan Kardec não se sentia preparado, não se sentia à altura de tamanha mensagem, de tamanho trabalho, mas ele ia fazer o melhor para cumprir com o que se esperava dele. Na verdade, através de uma mensagem tão renovadora, era necessário quebrar uma série de paradigmas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos, como dizia o próprio Espírito da Verdade, que também os bem-aventurados, os aflitos, queriam receber a consolação necessária através das instruções que os Espíritos nos dariam. Entender melhor a causa de todas as nossas aflições, sofrimentos, de onde que viemos, para onde vamos. Salientava também a necessidade de que nós deveríamos trabalhar uma das virtudes mais importantes em nossos corações, o que eu gosto de chamar a mãe de todas as virtudes, a humildade. Reconhecer de que, naquele momento, o homem que parecia conhecer tanto sobre a ciência, tanto sobre filosofia, ainda há muito o que aprender, há muito ainda o que conhecer. Mesmo passado 160 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, nós ainda temos muito que aprender, muito que desvendar a respeito da vida espiritual, a respeito da vida de todo o universo. Esse trabalho de Allan Kardec, de estudo, de recepção de mensagens, da formatação de todo o trabalho, da codificação, deu a origem ao Livro dos Espíritos em abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. E entre os paradigmas que eram necessário quebrar era como que cada um de nós víamos Deus. Até hoje, nós vemos Deus como um ser vingativo, como um ser que pune, como um ser que vive num trono, naquele ser que nós humanizamos, que nós ainda damos qualidades humanas. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E os Espíritos respondem: a causa primária de todas as coisas. E além disso, Allan Kardec desenvolve mais ainda sobre os atributos de Deus, de que é extremamente necessário para que nós possamos ter, através da doutrina, através das informações que nós recebíamos, através das discussões dos Espíritos, o quanto que aquilo iria nos ajudar, tendo uma nova consciência a respeito de Deus. Não apenas Deus como a causa primária de todas as coisas, mas soberanamente bom e justo. Um Deus eterno, imutável, imaterial e único. É extremamente importante nós reconhecermos em Deus como todo amor, toda bondade, toda justiça. Isso nos facilita muito a compreensão do Espiritismo, dos conceitos trazidos e de todas as situações que vivemos em nosso dia a dia. Esses espíritos de que estavam trazendo as mensagens
como Allan Kardec já tinha descoberto ali nas mensagens através das mesas girantes, eram nada mais, nada menos de que espíritos que estavam ali andando com nós, no nosso dia a dia, junto de nós, homens e mulheres que um dia tiveram o corpo de carne. Mas quando cessou a vida desse corpo material, a vida não acabou, porque passaram para uma nova dimensão, a dimensão espiritual, onde que é a verdadeira vida, onde que o ser imortal realmente deverá viver. E nos momentos em que passamos, os curtos momentos que passamos na nossa vida material, tem um único objetivo de nos aprimorarmos o nosso espírito, de nos elevarmos até Deus, nos elevarmos até a perfeição. Jesus, em das suas passagens evangélicas, e no encontro com Nicodemos, nos explicou e nos deixou bem claro de que ninguém poderá ver o reino de Deus se não reencarnar de novo. Por que não podemos ver o reino de Deus se não nascer de novo? Porque através das reencarnações, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos melhorando, vida após vida. A cada vez que nós melhoramos, nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos do reino de Deus, do reino dos céus que imaginamos e que Jesus nos prometeu. Jesus nos prometeu o reino dos céus através da nossa melhora íntima, através da melhora do espírito, que não dá para ocorrer em uma única existência. É muito pouco tempo para uma pessoa conseguir desenvolver, por exemplo, a mãe de todas as virtudes, a humildade, em uma única existência. É um trabalho que é elaborado vida após vida, existência após existência, até o momento em que todos nós, como nos ensina o Livro dos Espíritos, um dia seremos todos perfeitos. Nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Um dia todos nós seremos considerados anjos também na nossa evolução. Através das reencarnações sucessivas e das vidas sucessivas, podemos também entender as aflições que nós passamos. Muitas das vezes, se aquelas aflições que nós estamos passando não achamos uma resposta na vida atual, com certeza essa resposta nós vamos encontrar em vidas anteriores. Todas as nossas reencarnações, elas são solidárias. Uma reencarnação afeta a próxima, e assim sucessivamente. Podemos não lembrar de todos os fatos, mas a lei de ação e reação, ela sempre vai se cumprir, em uma ou em outra existência. Se fazemos o mal para alguém, em algum momento nós devemos compensar aquele mal com um bem, com aquelas pessoas que nós prejudicamos. Ou muitas vezes, dependendo do nosso comportamento, percebemos, os Espíritos nos ensinam muito bem isso, de que os nossos comportamentos, as nossas vibrações, as nossas emoções, os nossos sentimentos refletem no nosso corpo físico, nos trazendo problemas muito sérios. Aí nós começamos a entender que o conhecimento da vida eterna, o conhecimento das diversas oportunidades que Deus nos dá de nos melhorarmos, podemos confiar como algo nos consolando nessa vida eterna, nos consolando nas oportunidades que nos são dadas para um dia chegarmos à perfeição. Nós vamos errar inúmeras vezes, mas Deus, em seu infinito amor, na sua bondade e na sua justiça, sempre nos dará as oportunidades para compensarmos os nossos próprios erros. O Espírito da Verdade também nos trouxe uma mensagem e um alerta também muito importante. Nos enviou
o primeiro mandamento, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo mandamento. Deus ama a todos nós. Jesus ama a cada uma de suas ovelhas, que conhece cada um de nós pelo nome. Se o amor que nós recebemos de Deus, através das diversas oportunidades da vida imortal, das diversas oportunidades que Cristo nos dá, através da renovação, através da sua mensagem, através dos seus mensageiros que nos envia, com todo aquele amor que nós recebemos, cabe a nós também doarmos esse amor que recebemos. Cabe a nós, a cada um de nós, retribuirmos aquilo que recebemos. E à medida que retribuirmos, também recebemos. Tudo aquilo que nós recebemos é aquilo que nós temos capacidade de dar. Nós recebemos amor e nós podemos retribuir ao universo com amor também. Quanto à instrução, Allan Kardec, ele nos, através das inúmeras mensagens, através das inúmeras orientações dos espíritos, ele nos deu 5 livros, que é o início da codificação espírita, para que pudéssemos nos instruir. Nesses 5 livros, o primeiro é o Livro dos Espíritos, que é o Princípios Básicos da Doutrina Espírita. O segundo livro, o Livro dos Médiuns, que nos orienta na conduta e na prática das pessoas que vão exercer a função de intermediar o mundo espiritual com o mundo material. Essa é mais uma forma de consolo que o Mestre Jesus nos deu, que permitindo a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, através de pessoas que nós chamamos, que Allan Kardec passou a chamar de médiuns, que é um meio através do qual o mundo espiritual se comunica com o meio material. Mais tarde, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma parte moral e religiosa da doutrina espírita, baseado nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. No livro O Céu e o Inferno, ele descreve a verdadeira face do céu, a verdadeira face do inferno e do purgatório. Descortina todo um conceito de que as punições eternas, a felicidade eterna depois da morte, elas não existem da maneira como nós concebíamos. O céu, na verdade, como um amigo palestrante uma vez nos disse, ele está vazio. Porque todos aqueles espíritos que chegaram a um grau de evolução elevado, eles não estão no céu sem fazer absolutamente nada. Eles estão junto daqueles sofredores, amparando, auxiliando, instruindo, assim como fez o Espírito da Verdade, quando se revelou a Allan Kardec, trazendo toda a doutrina espírita. Estão trabalhando junto de nós, para que possamos também evoluirmos nesse processo. E, finalmente, o livro A Gênese, que fala sobre os milagres, sobre as predições do Cristo e as predições que já foram ditas por alguns profetas. É uma união da ciência e da religião. Esse foi apenas o início da doutrina espírita. Depois desses livros, inúmeros outros foram publicados por médiuns muito competentes, médiuns extremamente sérios, como Chico Xavier, que nos trouxe informações através de mais de 400 livros. Nos descortinou um mundo que existia no plano espiritual, que desconhecíamos através da publicação do Nosso Lar e das colônias espirituais. Nos revelou as equipes espirituais que estão sempre nos auxiliando para
a ajuda daqueles que ainda sofrem, e nós sofremos ainda muito no planeta Terra, devido ao grau de evolução que nos encontramos. Divaldo Franco, que tem uma coleção de palestras e de livros maravilhosos, a coleção da série psicológica ditada pelo espírito, a benfeitora Joana de Ângeles, são lições valiosíssimas para o nosso espírito, que podemos nos instruir, nos elevarmos, se colocarmos em prática os seus ensinamentos e toda a informação trazida pelo mundo espiritual. E, finalmente, como um consolo, através das inúmeras mensagens de médiuns para o momento atual que estamos vivendo, muitos dos médiuns e muitos dos espíritos, que é uma das formas que Allan Kardec utilizou para ter certeza de que a mensagem era verdadeira, a mesma mensagem sendo recebida por vários médiuns e por vários espíritos. Muitos espíritos estão nos dizendo de que esse momento atual que estamos vivendo é um momento que, na verdade, que devemos ser gratos. Gratos, apesar da dor dos entes queridos, apesar da dor de vermos as pessoas nos hospitais, apesar da dor, da possibilidade da perda de emprego, das situações que vivemos nesse isolamento social, mesmo assim, nós devemos ser gratos. Porque é uma oportunidade única de prova, de expiação que a humanidade passa para conseguirmos uma evolução em nosso espírito. E ainda eles nos revelam de que em outros orbes, estou falando aqui em outros orbes, e para procurar depois outras palestras de nossos companheiros que fizeram, que gravaram aqui, de que na casa do meu pai há muitas moradas. Não apenas o planeta Terra possui espíritos que os habitam, mas em diante de bilhões de outros sóis, galáxias e planetas, há muitos outros orbes com espíritos em evolução. E outros orbes que estavam em situação semelhante ao nosso, passaram por situações muito, mas muito, muito graves. E se nós hoje não passamos por uma situação muito mais grave, é graças ao auxílio de nosso Mestre Jesus, é o auxílio de seus mensageiros, é com o auxílio de seus enviados, para que a humanidade ela mereceu esse momento de que não fosse mais grave, para sairmos desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Para podermos progredirmos nesse mundo novo que vai se criar, é necessário que se descrua ideias, é necessário que se descrua conceitos, é necessário que se descrua uma eternidade de paradigmas para criar um novo mundo. E essa descrição, ela não vai ser de uma forma sempre agradável, mas será muito menos do que outros orbes passaram. E através dessas revelações, nós podemos nos sentir, trazer como um consolo de que é uma oportunidade única e muito menos, um sofrimento muito menor do que outros já passaram. Finalmente, o Espírito da Verdade, ele nos traz uma informação extremamente importante, extremamente valiosa, e que Chico Xavier adorava quando dizia: ainda bem que o Espiritismo falou que fora da caridade não há salvação. Chico Xavier dizia que se fora do Espiritismo não houvesse salvação, ele ia procurar outra coisa. Mas, graças a Deus, fora da caridade não há salvação. E no momento em que nós vivemos,
nada mais, o que mais nós estamos vendo é a solidariedade de outras pessoas, é a caridade de outras pessoas ajudando uns aos outros. E é isso que vai nos ajudar a superar essa situação através da caridade, através do auxílio do próximo. Finalizando a nossa palestra, só gostaria de ler um trechinho da mensagem do Espírito da Verdade. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.